Nessa aula aqui, eu já deixei até um olho dela pronto para vocês verem a diferença. A Alessandra tem a pálpebra pequena, tanto a móvel como a fixa. Tem um pouco de profundidade nos olhos também. Então aqui eu quero levantar mais o olhar dela, dar mais volume na pálpebra móvel. Por isso que eu apliquei uma sombra mais clara. Então tudo que a gente clareia, a gente dá mais volume. Levei o esfumado levemente mais diagonal, para levantar também o olhar dela. Dei uma arqueada na sobrancelha para levantar também aqui. Vamos fazer junto aqui esse lado para vocês verem o passo a passo. Então aqui com a pastinha da Mahave e o pincel chanfrado, vou trabalhando aqui primeiro o arqueamento, do meio para o final. Então já vou levantar mais aqui, ó, o ponto alto da sobrancelha dela. E aí com o restinho que tá no pincel eu venho aqui, ó, só esfumando o início mesmo. Aqui na pálpebra vou aplicar o corretivo Creme Brulee da Nath Capello. É o corretivo La Mousse na cor Creme Brulee. Com um pincelzinho de corretivo. Vou fazendo um recorte aqui embaixo, caprichando aqui no arqueamento. Vai pegar uns pelinhos da sobrancelha dela, mas não tem problema. Aqui, pessoal, ela também tem uma simetria na sobrancelha, então essa sobrancelha é mais levantada. Então, o que eu fiz? Eu precisei engrossar um pouquinho mais essa para subir mais. E aqui no recorte, subir mais um pouquinho o recorte, chegou até pegar um pouquinho os pelinhos, pra gente tentar igualar um pouco mais com o lado de cá, que ela tem aqui mais baixo, que é muito comum, inclusive. Tira as marquinhas agora aqui do corretivo pra gente começar a trabalhar com a sombra. Aqui a gente vai trabalhar com tom marsala nos olhos dela, porque ela tem os olhos com fundo esverdeado. Então, eu vou aqui usar uma sombra mais escura para clarear mais os olhos dela. E uma sombra com fundo marsala para destacar a cor dos olhos que tem esse fundo esverdeado. Só que aqui eu não vou trabalhar direto com marsala, porque o marsala que eu tenho aqui, ele puxa um pouco para o rosa. Então, eu vou aplicar primeiro o marrom, porque esse marrom ele vai dar uma neutralizada na próxima cor que eu vou usar. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar acima do côncavo dela. Por quê? Porque essa parte aqui, eu quero trazer volume, eu quero ampliar. Então, eu trabalho aqui, ó, acima do côncavo, para dar mais profundidade aqui. E aqui, aumentar. Trabalho aqui como se fosse um esfumado clássico, tá vendo, ó? Só que eu não vou fazer arredondado, então eu vou levando ele um pouquinho mais na diagonal, ó. Alongando mais a diagonal. Se você assistiu a aula de esfumado clássico, você vai ver que a gente fez ele arredondado. Aqui a diferença é que eu tô levando ele bem nesse sentido aqui, ó, alongado e diagonal. Pra gente levantar também o olhar aqui. Aqui na pálpebra móvel, eu vou vir com uma sombra begezinha. Praticamente essa cor que já tá no olho dela aqui. Venho depositando com batidinhas. Para me certificar que essa pálpebra tá bem seladinha e também para poder pigmentar essa sombra. Volto aqui esfumando, só dando acabamento nas bordas. E agora eu vou começar a trabalhar com a sombra mais marsala. Então, pega aqui do último tufinho de cílios e vou começar a trabalhar dentro do marrom. Vou jogando o restinho lá pra fora, alongando mais. Sempre nesse sentido de levantar, tá, gente? Nunca cair, porque daí a gente vai deixar esse olhar caído.
que acontece aqui? Como eu apliquei o marrom frio no início, quando eu aplico esse Marsala, ele fica com fundo mais arroxeado, porque o marrom frio ele tem mais concentração de pigmento azul. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar um pouquinho da cor laranja, só para deixar esse Marsala mais avermelhado, não tão arroxeado. Agora aqui, gente, eu vou fazer um delineado esfumado, que é muito bom para quando você quer dar um volume extra aqui nos cílios, porque a gente escurece e quando ela abre o olho parece que tem mais volume, e também pele madura, que às vezes a gente não pode fazer delineado gatinho, o delineado fica muito tremido. Então aqui eu vou fazer um delineado bem fino, com delineador em gel, a gente raiz os cílios, e depois eu vou esfumar. Só que aqui eu vou trazendo ele mais na diagonalzinha, também para ter esse efeito de levantar o olhar dela. Então, começa fininho, leva um pouquinho mais de diagonal aqui do meio para o final, e agora a gente vai esfumar esse produto. Com o pincel E30 da Ruby Rose, que parece um lapisinho, eu uso muito, inclusive, para fazer esfumado inferior. Eu vou esfumando aqui a bordinha desse preto. Cuidado com o movimento para não expandir muito, porque lembra que o que a gente quer aqui? Trazer volume para a pálpebra móvel. Se eu escurecer, eu não vou conseguir esse volume. Então, aqui a ideia é que o esfumado fique bem rente à raiz dos cílios mesmo, para poder depois dar acabamento no cílio postiço. Então, o delineado esfumado é uma opção para peles que são mais maduras, tem mais flacidez, a gente não vai conseguir aqui precisão. E também nos casos que você quer dar mais volume nos cílios. Agora eu venho com a sombra preta, depois de esfumar. Vou trabalhar um pouquinho o pretinho aqui dentro desse marsala, dessa cor mais vinho. Levando um pouquinho mais na diagonal também.